Opa aí pessoal, tudo certo? Ciência de Trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26/11/2025, rodadinha bem cheia, então vamos acelerar o nosso vídeo, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Amanhã não tem jogos, então não teremos vídeos, então para compensar, vamos bater a meta de 200 likes para ajudar o projeto a seguir acontecendo e alcançar novas pessoas. Ciência de Trade é o único grupo e canal no YouTube de Tipster em que você vai encontrar análises aprofundadas com números e estatísticas explicando por que faz sentido essas entradas, mas acima de tudo com o principal objetivo de tornar você um apostador com mais conhecimento, informação e embasamento na hora de fazer as suas tips diárias em NBA. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e o nosso grupo VIP está aqui embaixo. Por menos de R$ 1 por dia você vai ter acesso ao plano de um mês, no qual você vai ter acesso aos nossos guias, e-books, palpites diários e muito mais. Ou então o plano de 2 meses por apenas R$ 49 você vai ter acesso a 2 meses do melhor conteúdo e mais aprofundado de tips do mundo, beleza? Vamos falar aqui de Celtics e Pistons. Eu adoraria aqui investir numa vitória do Detroit Pistons, mas como não é um mercado que eu gosto de praticar com tanta frequência, vamos explorar aqui o fato de que Jason Tatum e Keita não jogam hoje, mas acima de tudo eles que perderam Al Horford e Kristaps Porzingis, além também do Luke Cornet, estão com garrafão muito fragilizado, né, com Luka Garza e também ali com Walsh. Acredito que é a pior dupla de garrafão que a gente tem aqui na NBA atualmente. Então a gente vai trabalhar aqui com um over de um bom jogador pontuador e também que pega muitos rebotes do lado do Detroit Pistons, considerando que o Cade Cunningham vai ter um confronto difícil com Derrick White e também com Jaylen Brown, que são os melhores defensores do Boston Celtics. Vamos investir aqui no Jalen Duren. Eu espero aqui mais de 31,5 pontos mais rebotes do pivô do Detroit Pistons, tá? E por que eu acredito nisso? Porque além da gente ter destacado um garrafão muito ruim do lado ali da própria equipe do Boston Celtics, a gente tem também o Jalen Duren com um histórico recente muito interessante e favorável para que ele produza bem, tá? A gente tá falando de um Boston que tá ali em cima, né, na parte de cima da tabela em pontos gerados para pivôs na NBA e também em rebotes, tá? Não é como se eles fossem top 10 que mais geram, que mais cedem, mas dentro de todas as outras posições é a posição na qual o Boston Celtics acaba sendo mais fragilizado. E quando falamos de Jalen Duren e suas linhas de pontos mais rebotes, a gente tem aqui o mercado estabelecendo ele com uma linha de 32,5, mas a gente conseguiu encontrar uma linha aqui de 31,5, por isso é importante ativar o sininho para ficar ligado nessas linhas. Ele tem média de 31,8 na temporada, conseguiu ser over em 6 dos últimos 8 jogos e ele já teve um confronto contra o Boston Celtics nessa temporada, onde ele conseguiu 42 pontos mais rebotes, marcando 24 pontos e pegando 18 rebotes, tá? A gente tá falando aqui de uma posição de pivô na qual ele joga, onde 7 dos últimos 9 que enfrentaram o Boston Celtics foram over, todos esses pivôs aí de um nível abaixo do dele, tá? O Zubat é o único ali mais próximo, mas que ficou por apenas uma estatística no abaixo de o Claxton, que foi de 20,5 para 29, o Day'Ron Sharpe, que foi de 10,5 para 23, são saltos muito relevantes em relação a tudo aquilo que ele pode produzir hoje contra o adversário de um garrafão muito fragilizado, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Charlotte Hornets e New York Knicks. A gente tem aqui também várias possibilidades para trabalhar em jogador, mas tanto o Karl Anthony Towns quanto o Jalen Brunson, todos podem produzir bem contra esse time ruim defensivamente do Charlotte Hornets. E aí fica difícil a gente decidir qual que vale mais a pena, porque até em jogadas das quais eles mais executam, seja o isolation, né, o mano a mano, ou então o pick and roll handler do Brunson, a equipe do Hornets sofre bastante, mas também jogadas de poste baixo no pick and roll man também sofrem. Então fica meio difícil a gente decidir aqui em quem investir. Para a posição do Karl Anthony Towns, o Charlotte Hornets, eles são um dos 10 times mais vazados da NBA. E para a posição do Jalen Brunson, eles também são dos 10 times mais vazados da NBA. Se um aqui tem uma linha um pouquinho mais alta, o outro tem a mais baixa, mas é muito mais fácil esse que tem linha mais alta, no caso o Brunson, enfrentar o LaMelo, o Brandon Williams ou um Conk-Knuckle, do que enfrentar, por exemplo, o Miles Bridges ou então o Kalkbrenner do lado do Towns. Então, a gente fica com tanta dificuldade de definir quem a gente vai investir que a gente deixa pro ao vivo. Quem começar com mais volume de jogo e um bom aproveitamento no início da partida é o jogador a ser escolhido. Mas no fim das contas, por conta desses dois protagonistas podendo produzir bem contra o Charlotte Hornets, a gente vai investir no handicap negativo favorável ao New York Knicks de uma forma mais coletiva. Menos 3,5 é a odd que a gente gosta de trabalhar aqui,
com odds em torno de 1,50. Eles têm que vencer por 4 de diferença ou mais. E por que eu acredito nisso? Nos últimos 10 encontros entre essas franquias, o New York Knicks venceu 8 e perderam 2 jogos. Inclusive, perderam a última partida, acho que 2 vitórias seguidas para os Hornets, me parece muito improvável. Das últimas vitórias recentes aqui, apenas uma eles não conseguiram cobrir esse handicap, que foi no dia 29 do 11 de 24. De resto, eles venceram aqui por 24 pontos de diferença, venceram aqui por 21 e venceram aqui por 24 pontos de vantagem, além de 14 pontos de vantagem e quase aqui 23 pontos de vantagem, no caso 22 arredondando aqui certinho, né? No último confronto, ou seja, nas últimas 6 vitórias, 5 eles venceram por uma diferença aí de mais de 10 pontos de diferença, e acredito que isso possa hoje se repetir. O Knicks é um dos melhores times do leste, o Charlotte Hornets um dos piores. Eu gosto de ficar a favor de boas defesas, e por mais que o New York Knicks não seja uma defesa de elite nessa temporada, nesse momento apenas a 17ª da competição por 100 posses, a equipe do Hornets tem a 7ª pior defesa por 100 posses de bola da liga. Ofensivamente, o New York Knicks também é um time melhor. O 3º melhor ataque, enfrentando hoje um ataque de meio de tabela, no caso, o 17º da liga. Além da gente ter os melhores jogadores individualmente falando, mais confiáveis a favor da equipe que a gente está trabalhando, mas eu tomaria um pequeno cuidado. O New York Knicks é um time que vem sofrendo muitas bolas de 3, e a gente tem ali o Brandon Ingram como um bom, Brandon Miller, né, como um bom arremessador, o LaMelo Ball, que quando esquenta usa e abusa das bolas de 3, e o Con Knuckle batendo recorde após de recordes como um rookie em relação a bolas de 3. Então vamos tomar bastante cuidado, mas acredito nessa vitória por pelo menos 4 pontos de vantagem do New York Knicks. E vamos falar agora a respeito de Miami Heat e Milwaukee Bucks. E quando eu olho o Miami Heat, geralmente eu penso, vou trabalhar com over em assistências do melhor passador do lado dos Bucks, mas eu não confio no Cole Anthony, no Ryan Rollins, no Gary Trent Jr., no Bobby Portis. O Miles Turner joga um pouco mais ali aberto no perímetro, volta e meia, finalizando as jogadas. Então, um cara com uma taxa de usabilidade muito baixa. O Giannis, por mais que ele tenha um ótimo passe, ele não tem companheiros bons o suficientes para converter as assistências dele. Então a gente vai ter que fugir um pouco. Inclusive, a gente lançou o nosso guia de como apostar contra e a favor de determinadas equipes, pegando os principais erros, fragilidades para a gente explorar, um guia de bolso exclusivo do nosso grupo VIP. Então, se você quer ter acesso, a gente está adicionando as franquias aos poucos lá. É muito importante, porque você vai bater o olho e falar, beleza, esse time vai jogar. O que eu faço contra eles? É isso daqui. A gente tem tudo lá mastigadinho para vocês, um material atualizável que você pode ter acesso a partir do plano mais básico do nosso VIP. Participem. Mas, pensando em tudo isso, e como não tem como eu trabalhar com um bom passador contra o Miami Heat nessa noite, a gente vai fugir um pouco aqui e trabalhar com a pontuação do Giannis, um cara que a gente sabe que precisa produzir bem se seu time quiser vencer. Esse que é um dos times mais chatos de se bater da Conferência Leste, tá? Odd de 90, pelo menos 30 pontos do Greek Freak, que joga na posição na qual o Miami Heat, eles são o 6º time mais vazado em toda a NBA. A gente tá falando de um Miami que vem jogando no ritmo mais alto da liga, então eles geram e cedem muitas posses de bola por minuto, e quando a gente tem muitas posses, mais chances de um over, mesmo que o Giannis não esteja com aproveitamento tão em dia assim. Quando a gente busca essa linha de 30 pontos dele aqui, de acima de 29,5, né? A gente está falando de um jogador que conseguiu superar essa marca em 10 dos últimos 14 jogos que fez, perdão, e tem média de 31,2 pontos dentro dessa temporada. 7 dos últimos 10 ala pivôs com características semelhantes às dele, que enfrentaram o Miami Heat, foram over recentemente, mas todos eles com a qualidade técnica muito inferior à que é a do próprio Giannis Antetokounmpo. Ele que vem produzindo média de 30 pontos jogo após jogo, encara hoje também o Miami Heat, que por conta dessa velocidade acaba abrindo margem aqui para que muitos pontos em transição sejam convertidos contra eles. O Miami Heat nessa temporada, por conta de tentar se adaptar mais às características dos seus jogadores do que necessariamente a um sistema de jogo que nos últimos anos foi muito defensivo, vem gerando um jogo mais rápido, com muitas posses, cedendo pontos de transição. O Giannis é um dos caras mais atléticos e rápidos para converter pontos dessa forma em toda a liga, beleza? E vamos falar agora a respeito de Oklahoma City Thunders e Timberwolves. A gente também tem aqui um dos principais cestinhas da temporada. Vamos depender desses dois jogadores que estão liderando a corrida de MVP ao lado do Nikola Jokic para hoje. Falamos do Giannis, agora vamos falar do Shai, que por um momento eu pensei, cara, ele não vai fazer 30 pontos com a boa defesa do Timberwolves, mas descobrimos que sim, existe encaixe, tá?
Estamos falando de um Timberwolves que, apesar de estar crescendo defensivamente, chegando aí ao top 10 de defesas por 100 postos, teve um começo aí um pouco mais derrapante, mas eles ainda são aqui o 7º time mais vazado em pontos por jogo para alas armadores, que é a posição de origem do Shai Gilgeous-Alexander. Eles também são o 4º que mais cedem bolas de 3 para jogadores desse tipo, e o Shai vem tendo uma média absurda, mesmo quase não jogando o último quarto. Acho que hoje o Timberwolves vai exigir esse OKC com mais tempo de quadra para os seus principais jogadores, tá? Quando a gente puxa aqui para esses pelo menos 30 pontos, o Shai conseguiu em 3 dos últimos 3 jogos, em 5 dos últimos 6, e também ele conseguiu em 12 dos últimos 14 jogos que fez. Um dos jogos aqui nos quais ele não conseguiu essa marca dos 30 pontos, na verdade os dois, foi quando ele bateu aqui apenas 28 minutos de jogo contra o New Orleans Pelicans e contra o Golden State Warriors. Ele que é um cara de 30 minutos de média aqui, deve conseguir manter essa boa média hoje. Ele tem média de 32,2 pontos por jogo na temporada, e se a gente for ver aqui, 7 dos últimos 8 jogadores aqui com características semelhantes à posição na qual ele joga, que enfrentaram o Timberwolves, foram over em pontos, mas ele é muito melhor do que o Monk, do que o Gillespie, do que o Brandon Williams, Tim Hardaway, Zach LaVine, enfim. Esses jogadores que têm um bom pick and roll handler vêm produzindo muito bem contra o Timberwolves, porque vem sendo uma proposta constante você tentar trazer o Rudy Gobert ali através de uma troca que é proposta com essa parede para fora do garrafão. E aí no mano a mano ele tá sofrendo. Os jogadores, os times aí estão usando e abusando dessa estratégia, e é assim que o Timberwolves é o 2º time mais vazado em jogada de pick and roll handler na liga, sendo também o 2º que mais permite arremessos dessa forma. Quando a gente vai aqui em players e puxa essa mesma jogada, podemos ver que no pick and roll handler, o Shai Gilgeous-Alexander é um dos 5 que mais arremessam dessa forma na liga, sendo o 3º que mais tenta arremessos no pick and roll handler. Só que se a gente for pegar aqui LaMelo Ball, Donovan Mitchell, Trae Young, Jamal Murray, Brunson, Doncic, Cunningham, de todos esses jogadores aqui que compõem um top 8 para jogadas dessa forma, ele é quem tem o melhor aproveitamento com 54,9% dos arremessos convertidos na hora de tentar esse tipo de jogada, na qual o Timberwolves vem sofrendo tanto. Beleza? E para finalizar, vamos pegar aqui os últimos confrontos dele contra esse adversário, onde em 7 dos últimos 9 ele conseguiu pelo menos 30 pontos e conseguiu aí jogos de 34, 40, 38, 31, 39, números absurdos aqui contra esse Timberwolves, que se na temporada passada já era uma defesa de elite, ele conseguiu fazer isso. Imagina hoje em que a defesa está um pouquinho pior, sofrendo tanto no pick and roll handler e mais do que isso, com ausências importantes nas quais exigem que o Shai tenha mais arremessos por minuto e seja um cestinha ainda maior. Beleza? Vamos seguir aqui para Toronto Raptors e Indiana Pacers. Aqui a gente tem uma duplinha para vocês com a partida entre Phoenix Suns e Sacramento Kings. E por que a gente vai fazer uma duplinha aqui para vocês? Porque é o seguinte, porque trabalhar individualmente com jogadores do Toronto nessa partida contra o Indiana é complicado. Todo mundo tem características perfeitas para produzir contra eles, desde os jogadores de garrafão, porque o Indiana tem um garrafão muito frágil, até jogadores ali que têm uma boa envergadura, arremessam bem no mid-range, na média e curta distância, né, que são locais onde o Indiana sofre tanto. Então todo mundo pode pontuar bem, todo mundo vai para casa dos 2 dígitos, fica difícil definir qual vai ser o cara a pontuar bem aqui. Da mesma forma que o Phoenix Suns enfrenta uma defesa muito frágil, mas o Devin Booker vem arremessando muito pouco para justificar uma odd aqui de 25 pontos, de 30, uma linha, né, de 25, 30 pontos. Tá complicado, então a gente vai tentar de uma forma mais coletiva driblar um pouco essas questões. Com essa odd em torno de 50, a gente traz odds superiores no VIP ontem, inclusive 100% de greens nas assistências do Nickeil Alexander-Walker e também na pontuação do Austin Reeves. A gente traz, né, linhas melhores lá, mas a gente trabalha em torno de 1,50 aqui no YouTube, beleza? E aí a gente vai trabalhar de formas mais coletivas, tá? Dependendo desses 2 times pontuando bem. Vamos falar primeiro a respeito do Toronto Raptors, que nessa temporada eles são um ótimo ataque, tá? Em relação à média de pontos por jogo, eles são top 10, mas não se enganem, os times que têm a melhor média de pontos por jogo não necessariamente são os melhores ataques, porque às vezes eles só têm uma pontuação alta porque ou tiveram rivais ruins ou porque jogam no ritmo alto, tanto que o Miami Heat é o time com a melhor média de pontos por jogo. Mas o Toronto é o 6º com a melhor média, marcando 120,4 pontos, mas para a gente poder trazer um número de aproveitamento mais igual entre as franquias, a gente vai para o Offensive Rating.
Então a gente tem uma média por 100 posses de bola e o Toronto segue sendo um ataque de top 10. Vocês podem até observar aqui, ó, o Miami até sai desse top 10, porque por 100 posses de bola eles não são tão eficientes assim. Eles só pontuam muito porque são o time mais rápido da liga. Mas enfim, o Toronto é o sexto melhor ataque por 100 posses. Eles também são um time que tá quase ali no top 10 de times mais rápidos por 100 posses, enquanto que o Indiana, eles são aqui nesse momento da competição a oitava pior defesa da NBA por 100 posses de bola, tá? Eles sofrem muito no garrafão, levam muitos rivais à linha de lance livre por jogo na NBA e nos últimos 15 jogos sofreram 121,3 pontos de média, sofrendo mais de 113,5 pontos, que é o que a gente busca para hoje, tá? Em 12 desses 15 jogos recortados aqui. Quando a gente fala a respeito do Toronto Raptors, aí a gente tem uma média interessante. Nos últimos 14 jogos, eles marcaram 120,1 pontos por jogo, que é muito positivo, e superaram a casa dos 113,5 pontos em 11 dos 15 jogos que fizeram, mas hoje eles encaram essa defesa do Indiana muito ruim, na qual eles conseguiram produzir 129 pontos sem jogar prorrogação. Beleza? Então, vamos falar agora a respeito do outro jogo que a gente citou. O Phoenix Suns, por incrível que pareça, eles são um ataque eficiente, tá? Nessa temporada, mesmo em diversos jogos aí, sem o Dillon Brooks ou o Grayson Allen, sem o Jalen Green, perdendo o Kevin Durant para essa temporada, eles são quase um dos 10 melhores ataques por 100 posses de bola da liga, tá? Mas acima de tudo, eles encaram essa que é a quinta pior defesa por 100 posses de bola, um Kings que joga numa formação baixa com muitos armadores que não são altos suficientes para defender e não são tão bons o suficiente para serem grandes defensores. Schroeder, Westbrook, DeRozan, Lavine, enfim. Às vezes, eles até colocam dois jogadores mais bigs para compensar essa altura com a Tua e o Wilbanks, porque o Sabonis não joga hoje. Mas o Wilbanks é terrível, é baixo até para posição, eu considero, tá? E o Atua também não é grande coisa, ele perde minutos aí sempre que o Keegan Murray tá disponível. Então, é um time que é um alvo fácil. Eles jogam rápido também, são um dos 10 mais rápidos da liga, cedem muitas posses e dessas muitas posses que cedem defendem mal. Sofreram 123, 26,3 pontos de média nos últimos 10 jogos e sofreram aí mais do que o que a gente busca para hoje, né? Acima de 109,5 pontos em todas as partidas, sofrendo pelo menos 122 em 80% delas, o que é um número absurdo, tá? É um time que sofre muito no mano a mano, por isso o Devin Booker poderia se destacar aqui, e para a posição dele, que é a posição de ala armador, eles são o sexto time mais vazado da liga, mas repito, o Booker tá arremessando muito pouco. Se vocês verem que ele tá gostando do jogo, tá pegando gosto por arremessar, tá com volume alto, o over dele no ao vivo pode ser interessante, mas linha de 28,5. Para um pré-jogo, eu considero um pouquinho demais, tá? Então, vamos finalizar aqui o nosso vídeo falando de San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Palpites de Warriors e Rockets e Memphis e Pelicans serão exclusivos do grupo VIP, com odds excelentes que a gente vai trazer lá nessa rodadinha cheia. Pessoal, se vocês estão gostando do nosso projeto, onde a gente está trazendo muita informação, conteúdo para vocês de todos os jogos, clica no botão de joinha, é a melhor forma da gente entender que vocês estão curtindo. Para ter acesso a vídeos exclusivos e educativos, seja membro do canal clicando no botão aqui embaixo por apenas R$5, ou então seja VIP para ter palpites exclusivos, os favoritos do dia, os melhores jogos over-under, enfim, muito conteúdo que você só encontrar além dos nossos guias e-books, ensinando vocês a serem apostadores do mais alto nível. Esse é o nosso diferencial. A gente não só traz palpites com base no achismo, a gente mostra para vocês como estudando é muito possível que você seja lucrativo. Bora tirar a zica do dia de ontem, né? Mas acontece, foi o nosso primeiro dia, assim, terrível de fato. A gente vem vindo muito bem aqui no YouTube e também no VIP ontem, 100% por lá. Bora de Blazers e Spurs aqui. A melhor forma de você machucar o Portland Trail Blazers é no mano a mano, no pick and roll handler, trabalhando com cestinhas que façam movimentos de fora para dentro e sejam armadores. Melhor ainda que o De'Aaron Fox tem todas essas características contra um time que nesse momento da competição eles são quase uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola, estão uma posição aqui para fora apenas, mas é um time que joga rápido, o terceiro ritmo mais rápido da liga, então eles sofrem muitos pontos por jogo, mas especialmente eles sofrem de armadores. O Portland é o segundo time mais vazado para armadores na NBA, por conta dessa velocidade, cedem muitos pontos de transição, e o De'Aaron Fox é um dos jogadores mais rápidos da liga, e nesse momento, com Wembanyama fora, Stephon Castle de fora, ele é um dos principais lobos solitários que temos na liga. Ele tem a responsabilidade de arremessar muito nesse time tão desfalcado. Eu espero pelo menos 25 pontos do Raposão, odd excelente de 1,95, tá?
ele que encara um adversário muito favorável, que sofreu para 7 dos últimos 10 jogadores da sua posição e características semelhantes, um over, tá? O Cole Anthony conseguiu ser, o Shai Gilgeous-Alexander foi de 31,5 para 37, o Curry de 27,5 para 38, vários jogadores indicados aqui ou no nosso canal no YouTube, e mais do que isso, se a gente fazer um recorte mais curto aqui dos últimos 7 jogos, 6 que enfrentaram Blazers foram over na pontuação. O Raposão ele foi over aqui em 6 dos 8 jogos que fez, tem média de 23,5 pontos e superou os 24 nos últimos 4 jogos consecutivos, o que também é muito positivo contra um rival que sofre muito uma jogada na qual ele vai muito bem, tá? Que é o Pick and Roll Handler. Se a gente for pegar essa jogada aqui, a gente tá falando de um Portland Trail Blazers que é extremamente vazado, por isso é tão positivo trabalhar com armadores contra eles. O Portland, eles são o 6º time mais vazado em jogadas desse tipo da NBA, tendo o 3º pior aproveitamento também. Então, ótimo a gente trabalhar com essa jogada a favor de um cara que tem a responsabilidade de ter volume, tá? Coisa que ele não teve recentemente. A gente teve partidas aqui em que ele conseguiu superar esses 24,5, mesmo arremessando só 11 bolas, que é muito baixo para ele. Acho que hoje ele vai voltar a ter aí em torno de 20 arremessos, 15 a 20, que é o que ele precisa ter para o San Antonio Spurs ser produtivo. Claro, ele conseguiu ser over aqui até porque bateu 16 lances livres, isso não deve se repetir, mas é um cenário legal aqui para ele trabalhar e pontuar bem, porque mesmo com volume baixo, ele teve 51% de aproveitamento. Imagina se ele aumentar esse número de arremessos hoje. Isso pode acontecer porque o Blazers gasta pouco relógio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, palpites exclusivos com odds superiores lá no nosso grupo VIP. Tem link na descrição para vocês da Estrela Bet, Bet Winner e F12Bet. Boa sorte a todos hoje e falou!